pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre o livro Eleanor Park, de Rainbow Rowell. Esse livro é um livro muito bom de se ler, tem uma linguagem muito boa, é um livro bem jovem, é uma história bem legal, é uma história que nos traz um sentimento de tristeza, de alegria, de felicidade, é engraçado também. É um livro muito bom. Eu terminei de ler há alguns dias atrás e gostei bastante dessa história. Essa história, ela tem alguns personagens que é, por exemplo, Park. Ele é um coreano, tem descendência de coreano, é um jovem que gosta de histórias em quadrinhos, que gosta de ouvir música. Ele é um jovem que as pessoas não incomodam muito a ele. Ele não é muito popular assim na escola. As pessoas não mexem muito com ele também não. Já Eleanor é diferente. Eleanor, ela é tida como grandona, ela se acha gorda, é ruiva, tem os cabelos bem cacheados, volumosos, se veste com algumas roupas masculinas, assim, tem um estilo bem diferente. E as pessoas cometem muito bullying com ela por conta da forma que ela é. A forma dela de se vestir, a forma que ela é grandona e tudo. E as pessoas acabam cometendo bullying com ela em relação a isso. Então a história, ela começa dentro do ônibus, quando eles estão indo para a escola. Eles estão indo para a escola, tem um rapaz que fica no fundo do ônibus, que o nome dele é Steve. Steve é um cara que fica mexendo com todas as pessoas, que fica rindo, tirando sarro. É aquele bagunceiro, digamos assim, de dentro do mundo. E ele está ali com brincadeiras e tudo, e tirando brincadeiras com as pessoas, não sei o que. Até que começa a história que Park está ali também, só escutando as besteiras de Steve e tudo. E de repente eles observam que Eleanor é nova lá no ônibus. Chegou, é novata, está lá no ônibus. Então o motorista pede para que ela possa se sentar. Então ela vai sentar, se eu não me engano, ao lado de Tina, que é uma menina bem chata também. Ela vai sentar ao lado de Tina e ela diz que o banco já está ocupado, que já é de outra pessoa, porque eles têm bancos marcados. Então ela sai procurando outros bancos e só tem o banco vago de Park. Então Park, ele fica meio assim, sem querer, chama ela pra sentar, por causa que as pessoas vão falar dele, vão tirar sarro e tudo, mas ele vai, como ele vê que não tem ninguém, outro lugar pra ela sentar, ele chama ela pra sentar ao lado dele. Então ele chama ela pra sentar ao lado dele e ela fica sempre sentando ali. E ele, como ele gosta de muitas histórias em quadrinhos, ele percebe que todos os dias, quando ela vai para a escola, eles não se falam, ali no ônibus não. Mas aí ele percebe que todos os dias ela está sentada, lendo as histórias que ele está lendo no colo. Então ela está sentada e fica olhando no banco de lado a história e fica lendo as histórias em quadrinhos dele lá que ele está lendo. Então ele vai percebendo isso com o tempo, e com o tempo eles vai fortalecendo uma amizade entre eles. Ele começa deixando os livros dele de história em quadrinhos para que ela possa ler, deixa no banco para que ela pegue, leve para casa e leia. Depois ela traz e devolve. E a partir daí eles vão começando, criando uma amizade, vão conversando, passam a conversar. Ele empresta também algumas músicas, alguns CDs para que ela possa escutar a música no Walkman dele. Então, eles começam dividindo fone de ouvido no ônibus e tudo um pouco meio escondido assim, porque para que as outras pessoas não desconfiem tanto, né? Então eles começam ali, a partir daí eles começam a se relacionar, começam até a namorar. Tem uma situação até que Steve, ele começa mexendo muito com ela, mexendo com a Eleanor, e Park, ele vai se irritando com aquilo, ocorre uma briga deles na escola, eles são expulsos e tudo. E o que eu achei dessa história? Eleanor era uma jovem, ela é uma jovem muito sofredora. Eu pelo menos ouvi isso assim, na história. Por que ela é sofredora?
Ela vive em uma casa com o padrasto, a mãe e alguns irmãos dela. Esse padrasto dela é uma pessoa muito ruim. Inclusive, a história começa com ela voltando para a cidade depois que ela foi expulsa pelo padrasto de casa. Então, esse padrasto, ele maltrata muito a mãe dela, maltrata todo mundo, ele não é uma pessoa boa, bebe muito. Então, fica violento quando ele bebe tudo. E ela tem que suportar tudo aquilo, vive numa casa minúscula com mais alguns irmãos. Um quarto tem que ser dividido por vários outros irmãos que não dá nem para pisar direito quando vai descer da beliche, porque as irmãs estão embaixo, capaz de pisar em cima dos irmãos. E ela é uma garota, eu vi que ela é uma garota sofredora. E ela começa a namorar com o Park. Park, ele já tem uma família mais estruturada. O pai dele no começo fica bravo com ele porque ele não consegue dirigir o carro manual. Ele só sabe dirigir o carro automático e para tirar a carteira ele precisa aprender a dirigir manualmente. Ele fica bravo com ele com isso. Mas a família dele é uma família bem estruturada. O pai é bem apaixonado pela mãe, é um casal bem feliz. E a Eleanor começa namorando, né, com o Park e começa indo para casa lá dele. A família dele vai sendo cativado por ela também. Eles começam gostando dela, da forma que ela é e tudo. E a Eleanor gosta muito de ir para lá, até porque eu creio que, assim, pelo que eu vi, seria a família dos sonhos dela, na verdade. Seria a família de Park, que acolhe ela, que tem aquele cuidado e tudo com ela. Coisa que ela não tem. Esse livro eu gostei bastante da história. É um romance, né? Um romance entre adolescentes. E no decorrer da história vai acontecendo várias coisas. O final dele é um final que me surpreendeu bastante também. Mas é um livro que eu gostei bastante. Inclusive, eu assisti uma resenha de uma garota que ela dizia assim que esse livro não trouxe muito, não acrescentou muito na vida dela em relação a muitas coisas, porque é um livro que ela leu, mas quis esquecer rapidamente. Daqui a uns dias ela não ia lembrar mais de nada do livro, porque não marcou ela. Mas esse livro ele me marcou, apesar de ser um romancezinho simples e tudo. Ele me marcou, principalmente em relação à mãe dela, de Eleanor. Eleanor sofria muito com a questão da mãe dela conviver com esse padrasto. A gente via que ela sofria em relação a isso. A mãe dela muitas vezes colocava as vontades do padrasto acima das dos filhos. Muitas vezes dizia para os filhos não fazer certas coisas para não incomodar o padrasto. E vivia naquela situação. Eu achei, assim, me marcou isso aqui, o sofrimento dessa garota em relação a isso. E eu gostei bastante da história, indico para vocês que queiram ler. É uma história bem legal, super indico. E é um romancezinho assim que é de adolescente, realmente. É um romancezinho de adolescente, mas que é um livro muito bom. E rapidinho a gente lê, é uma linguagem bem simples, bem fácil, bem rápida. E eu indico para vocês esse livro. Espero que vocês gostem. Esse é o nosso vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal.